Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. Vou então neste vídeo resolver aqui uma série de 3 alíneas sobre funções do 11º ano. Aqui nesta primeira, trabalhar então o estudo da monotonia e os extremos de uma função através da derivada. Depois aqui numa segunda questão, uma questão sobre a função inversa. E depois aqui numa terceira alínea, terminarmos então a área daquele polígono através de algumas coordenadas-chave, como é óbvio. Bem, vamos então começar. E vou começar aqui a resolver a linha A. Temos então a seguinte: na figura está representada a parte do gráfico de uma função f, que é esta função aqui a vermelho, e também a função g, que é esta função aqui azul. Temos então as duas expressões. A função f aqui é uma função racional, que é dada por 2x mais 15 a dividir por x menos 1, e a função g é uma função polinomial, cuja expressão é x ao cubo a dividir por 3 menos 2x quadrado menos 5x mais então 37 terços. A primeira questão é: estuda a monotonia e indica os extremos da função g. Quando vos perguntarem isto, estudar a monotonia e os extremos de uma função, vocês agora têm uma arma que é a derivada, e o sinal da derivada vai-vos transmitir a monotonia da função original. Então, quando vos pedirem isto, vocês pensem logo na derivada. Então vamos derivar esta função g. Visto termos uma função polinomial, vamos ter que abordar então o conceito de derivada de polinómios, não é? Sempre tem somas e diferenças. A soma e a diferença das derivadas, quer dizer, a função derivada de uma soma é a soma das derivadas. Quer dizer, nós vamos derivar cada um destes termos. Ou seja, e vamos precisar da derivada da potência, quer dizer, ou se tiver assim ax elevado a n, né, derivada, como é que se deriva estas potências? Quer dizer, o n que é o expoente fica a multiplicar, ou seja, cai, fica então n vezes a x, e o expoente cai 1 grau, ou seja, fica n menos 1. Sendo assim, vamos então derivar esta função g, quer dizer, a derivada da função g. Temos aqui somas e diferenças. A derivada da soma e da diferença é a soma e diferenças das derivadas. Vamos derivar cada um destes monómios. Temos então x ao cubo a dividir por 3, e vou aplicar esta forma, quer dizer, o 3 cai. Ficamos então com 3x e o expoente cai 1 grau, fica ao quadrado a dividir por 3. Depois, aqui neste segundo termo, a mesma coisa, quer dizer, o 2 cai, ficamos então com menos 2, que depois multiplica por aquele 2, ficará então menos 4x, e o 2 cai 1 grau, fica então do primeiro. E depois aqui temos a mesma coisa, quer dizer, o 1 cai, fica então menos 5 vezes x elevado a 1 menos 1, que dá 0, né? Ficamos então com menos 5. Estes 3 podem cortar e ficamos então com a expressão da derivada da função g como x quadrado menos 4x menos 5. Tem então assim aqui a expressão da derivada de g. Para estudar a monotonia e os extremos, eu vou ter que estudar o sinal desta derivada. Visto que temos uma função quadrática, para estudar o sinal, nós vamos determinar então os zeros, e depois vamos fazer o esboço da função quadrática, e depois vamos representar o seu sinal numa tabela. Então vou assim fazer aqui um cálculo auxiliar, vou pegar na derivada e vou igualar a 0. Ficaria então com x quadrado menos 4x menos 5 igual a 0. Aplicando então a fórmula resolvente, eu percebo que os zeros desta expressão quadrática são exatamente x igual a menos 1 ou x igual a 5. Para estudar o sinal, vou agora fazer aquele esboço da função quadrática, não é? A concavidade é voltada para cima porque este coeficiente de x quadrado é positivo. Então, terei algo assim deste género. Tenho aqui os dois zeros, em menos 1 e 5. Antes deste zero, ela é positiva, no meio destes dois negativa, e depois positiva. Sendo assim, estou agora em condições de fazer a tal tabela. Vou colocar assim aqui. Tenho assim aqui menos infinito. Tenho que ter atenção ao domínio, e o domínio de g de x a r, não é? Não há aqui restrição alguma. Então é de menos infinito
até mais infinito. Vou fazer aqui assim uma divisão. Vou colocar então assim aqui o sinal da derivada e vou depois colocar na linha de baixo a implicação relativamente à monotonia da função g. Aqui vou colocar os zeros da derivada, ok? Os zeros da derivada, porque é nos zeros onde a função pode eventualmente mudar de sinal. Tenho este 0 em menos 1 e depois em 5. Ao lado infinito não preciso dar espaço. Depois dou um espaço, coloco então o 5 e como depois ao lado 5 é infinito, não preciso de mais espaços. Relativamente à derivada, está aqui assim o estudo do sinal, né? Anula-se em menos 1, anula-se também em 5. Antes deste menos 1 a derivada é positiva, no meio destes zeros é negativa, depois volta a ser positiva. Relativamente à monotonia, quando a derivada é positiva, a função original cresce. Depois, quando a derivada é negativa, a função original decresce. E depois, quando a derivada é positiva, a função original volta a crescer. Quando a derivada é zero e há mudança de sinal da derivada entre o zero, né? O que implica que haja uma mudança de monotonia, então aqui vamos ter um extremo. E se a função vai a subir, né? E depois encontra um extremo e a partir daí começa a cair, quer dizer que este extremo terá de ser então um máximo. Okay? A derivada diz-nos que para x igual a 1 vamos encontrar um máximo. Mas o valor deste máximo teremos que ir à função original e substituir o x por menos 1. Depois temos aqui outro zero da derivada e há mudança de sinal da derivada, o que implica que a função g inverta a sua monotonia e se vai a descer encontra um extremo e depois começa a subir. Então para esta abscissa 5 teremos um mínimo. Para determinar o valor desse mínimo tenho que me dirigir à função original substituindo o x por 5, terá então o g de 5. Ou seja, a derivada só vos dá os minimizantes e maximizantes. A derivada não vos diz qual é o valor de máximo, só vos localiza nas abscissas onde é que vocês têm. Ou seja, a derivada localiza os minimizantes ou maximizantes. Para determinarem esses valores, vocês vão se ter que dirigir à função original, substituindo então as respectivas abscissas. Como nos pediam um estudo da monotonia, eu agora vou ter que dar assim aqui, né? Vou ter que me referir à monotonia da função g. Ela cresce, né? Então vou dizer que g é crescente, e vou dar os intervalos em... neste intervalo aqui, né? Ou seja, de menos infinito até menos 1, e depois cresce mais à frente. Cuidado, nunca coloquem reunião, senão pode dar asneira. Digam sempre é crescente, se tiverem dois intervalos onde é crescente, digam que é crescente aqui, e depois escrevam o mesmo, e vou restar a vermelho, senão pode dar asneira. E em, não reúnam. Não reúnam porque, quer dizer, pode não ser crescente na reunião, digam sempre isto. E depois dão o segundo intervalo, que vai ser de 5, né? Crescendo depois aqui de 5 até mais infinito. Tudo bem, vamos ter também dizer que g é decrescente em, e é decrescente de menos 1 a 5. Então de menos 1 até 5. Tudo bem. Quer dizer, nós aqui até podemos dizer que é estritamente crescente e estritamente decrescente. Vou só colocar assim aqui uma chega, estritamente e aqui estritamente. Agora, também nos pediam, penso eu, que identificássemos os máximos. Exato, indica os extremos. Vou ter que fazer os cálculos, não é? Vou ter que fazer o cálculo aqui para o g de menos 1, né? E g de menos 1, eu vou então à função g, vou então aqui à função g e substituo o x por menos 1 na função g, e efetuando os cálculos, o g de menos 1 dá-me então 15. Eu fiz os cálculos antes de fazer o vídeo, porque este vídeo vai ser um bocado longo, são 3 questões, e então para isto não ficar muito cheio, decidi fazer estes cálculozinhos à parte e agora só estou a colocar aqui os valores. O g de 5 é irem à função g substituindo todos os x por 5 e efetuarem os cálculos, quer dizer, e então o g de 5 é igual a menos 21. Sendo assim, temos de dizer então que g tem máximo, o máximo era este primeiro, em x igual a menos 1, né? O máximo é aqui em x igual a menos 1, de valor 15.
e G tem mínimo, digam sempre relativo, não quer dizer que seja absoluto, até pode ser absoluto, mas nunca deixará de ser relativo, por isso digam sempre relativo, aí nunca terão problemas. G tem então mínimo para x igual a 5, de valor igual a menos 21, e então a primeira questão está resolvida. Vou-vos dar aqui uma pequena dica. Sempre que vocês tiverem uma função onde vos tratam uma história, sei lá, a concentração do medicamento em função do tempo, quer dizer, tem daquelas questões que são problemas reais, né? Tem uma história real. Sempre que é dada uma função, sei lá, a evolução da concentração do medicamento no sangue em função do tempo, ou a evolução da posição em função do tempo, coisas assim desse género. Se cair uma pergunta sobre determina o máximo, nesse caso da história, dessa concentração, determina o mínimo dessa concentração, o que vocês, reparem, máximos e mínimos, extremos de uma função, vocês determinam a derivada, determinam sempre a derivada, façam um estudo do sinal da derivada, porque ao estudarem o sinal da derivada, vocês vão encontrar os máximos e mínimos da função original. Fiquem com esta dica, sempre que tiverem uma questão com um problema real, e se numa das alíneas sair, qual é o máximo, qual é o mínimo, vocês terão que fazer sempre este trabalho. Determinar a derivada e depois estudar o sinal da derivada, fazer esta tabela com o sinal da derivada, a implicação da monotonia, para saberem com a derivada onde é que estão localizados a nível das abscissas os extremos e depois substituindo essas abscissas na função original para terem os respectivos valores dos extremos. Normalmente sai sempre uma questão deste género, uma historinha da treta e perguntarem-vos os máximos e mínimos, e aí tem que fazer este estudo sempre da derivada, ok? Fica então a dica. Passemos então agora à segunda questão, que não tem a ver com as derivadas. Na segunda questão, pedem-nos então, caracteriza a função inversa desta função f, que é uma função racional. Nós, numa caracterização de uma função, temos sempre que fazer aqui dois cálculos. Peço aqui desculpa por isto. Teremos então que fazer aqui dois cálculos. Teremos que determinar então o domínio dessa função inversa, que se representa f menos 1, e temos que determinar a sua expressão analítica de f de menos 1. Para fazermos a caracterização, vamos ter que determinar quer o domínio, quer a sua expressão analítica. Podemos então começar por determinar a expressão analítica da função inversa de f e depois, quando tivermos essa expressão analítica, determinarmos então o seu domínio. Para determinar a expressão analítica, a estratégia é sempre a mesma. Vocês pegam em f de x, igualam a y, substituem f de x pela expressão 2x mais 15 sobre x menos 1 igual a y e vão resolver esta equação em ordem a x, ok? A estratégia é sempre essa, pegarem na função, igualarem a y, substituírem a função pela sua expressão e resolverem em ordem a x. Para resolver em ordem a x, eu vou então reduzir isto ao mesmo denominador, né? O que ficaria então, e vou já cancelar, aqui multiplicaria por 1, ficaria então com 2x mais 15 igual, atenção que aqui tenho que fazer ao multiplicar por cima a propriedade distributiva, o que ficava x vezes y, ou seja, xy, e depois menos 1 vezes y, o que ficaria então menos y. Para resolver em ordem a x, todos os termos têm um x para o primeiro membro, todos os termos sem x para o segundo. Ficaremos então com 2x, este termo tem de viajar para cá, ao fazer essa viagem, né, paga a portagem, muda de sinal, menos x, y igual a menos y, já estava bem ali, e depois o 15 ficará então menos 15. Para agora isolarem aqui o x neste primeiro membro, visto que não podem subtrair, né, porque este termo tem y e este não tem, não dá para subtrair, a estratégia que vocês deverão adotar neste tipo de casos é colocar então o x em evidência, o que ficaria então 2 menos y, fecham parênteses, igual a menos y menos 15, e agora, né, tem aqui um produto, vocês pegam neste fator
e mandam a dividir para o segundo membro, o que seria dividir ambos os membros por 2 menos y, né? Na prática pegam nisto que está a multiplicar e passam então a dividir para o segundo membro, o que ficaria x igual a menos y menos 15, a dividir então por 2 menos y. Não tinha de o fazer, mas para dar assim uma estética melhor a esta expressão, eu vou trocar os sinais a toda a gente. Quer dizer, multiplicar por menos 1 o numerador e o denominador. Reforço, não tinham de o fazer. É apenas um sentido estético. Quer dizer, isto ficava então trocando os sinais. Y mais 15, aqui o menos y fica positivo e o mais 2, né, fica então negativo. Bem, depois de terem resolvido em ordem a x, né, vocês vão escrever a expressão da função inversa, ou seja, registando f menos 1 em x, igual a esta expressão, mas trocando agora o y por x, porque a inversa é uma função, né, que vai estar definida em função de x. Ficará então x mais 15, ou seja, isto é só uma estratégia, Igualar a y, resolver em ordem a x, depois obviamente a expressão será esta, mas substituindo os y por x. X menos 2 tem então a expressão aqui da função inversa, agora vão determinar o seu domínio. O domínio então desta função inversa será x pertencente a R, tal que tem uma função racional, onde a condição de domínio será vocês dizerem que x menos 12 tem que ser diferente de 0. Fazendo assim aqui um cálculo auxiliar, isto fica então x diferente de 12, ou seja, o domínio será R exceto 12. Depois de terem a expressão analítica e depois de terem o domínio, vocês deverão proceder à estrutura da caracterização de uma função cuja estrutura é sempre a mesma, caracterização. Para vocês caracterizarem uma função, qualquer que seja a função, esta é sempre a estrutura da caracterização, vocês identificam aqui a função, colocam assim aqui o domínio, que neste caso é R exceto 12, quer dizer, este é o domínio, vai para o contradomínio, que vocês nem se preocupam, aqui registram sempre R, e que a cada valor de x faz corresponder a respectiva expressão que vocês determinaram, ou seja, x mais 15 a dividir por x menos 12, e esta segunda linha estaria então resolvida. Passemos então aqui à terceira linha, que penso que é aquela que talvez dê assim um pouco mais de trabalho, porque vamos ter que determinar aqui a área deste polígono. Determina então a área do quadrilátero ABCD, sabendo que A e B são então os extremos relativos. Quer dizer isto, vou já colocar aqui as coordenadas, né? O ponto A são os extremos relativos, isto foi determinado aqui na primeira linha, quer dizer, nós temos ali o máximo para x igual a menos 1 e a respectiva ordenada, isto são as coordenadas ponto A, x igual a menos 1 e y igual a 15, porque há um extremo, então vai ter coordenadas menos 1 e 15. O ponto B, como é o outro extremo, que é o meu mínimo, eu vou determinar então as suas coordenadas, que já estavam aqui as coordenadas do mínimo, ou seja, x igual a 5 e y igual a menos 21. Isto dá-me então as coordenadas do ponto B. X igual a 5 e y igual a menos 21. Tudo bem. C então K e B são os extremos. O ponto C é o ponto do gráfico de F com a abscissa igual a de B e D, quer dizer que relativamente a este ponto C, eu sei que a sua abscissa, sendo igual à abscissa de B, é 5, não sei a sua ordenada, mas reparem que, visto que o ponto C pertence à função f e o seu x é 5, quer dizer que a sua ordenada será igual ao f de 5. Sei também aqui que D, que é este ponto aqui, é um ponto gráfico de F com ordenada igual à ordenada de A. Tudo bem, o D tem ordenada igual à de A, quer dizer que do ponto D o seu y será igual ao y do ponto A, ou seja, 15, e eu desconheço o seu x, mas eu posso utilizar, visto que o ponto D pertence à função f,
Quer dizer, eu para saber este x, e sei que o ponto D pertence à função f, sei que a sua ordenada é 15, então eu para saber este x, basta então resolver esta equação, não é? Quando é que f de x será igual a 15. Quer dizer, então estas coordenadas C e D estão mais ou menos orientadas. Agora, o que eu quero determinar será então a área deste polígono. Então eu vou ter que pensar aqui numa estratégia que me permita determinar a área deste polígono. Visto que é um quadrilátero, tudo bem, mas é um quadrilátero completamente irregular, não há fórmulas para isto, não havendo fórmulas diretas para isto, nós temos sempre aqui duas estratégias. Uma será fazer a decomposição deste quadrilátero em noutros polígonos, tipo triângulos, retângulos, e depois somar isto tudo, ou então uma segunda estratégia, que é aquela que eu vou adotar, que será tipo completar o polígono, pensando numa figura maior que eu conheço, né, tipo um triângulo, e depois que esse buraco que a gente vai retirar também seja uma figura que conheço. Ou seja, olhando assim para isto, apetece-me adotar essa estratégia, porque se eu envolver assim este polígono, neste triângulo grande que eu estou assim a restar aqui, eu a área deste triângulo consigo terminar. Vou designar então aquele ponto como, sei lá, vou inventar uma letra, né, para me poder dirigir a isto de forma mais concreta. Vou então chamar aqui, por exemplo, aquele vértice do polígono a letra Z, e reparem que a gente tem aqui este triângulo ABC, e onde eu posso dizer que a área do meu quadrilátero laranja será a área deste triângulo ABC menos a área deste triângulo mais pequeno, onde ambos são triângulos retângulos, e depois a diferença entre este triângulo maior e este triângulo aqui mais pequeno há de me dar a área do quadrilátero. Vou então colocar aqui em prática essa ideia. A área que me estão a pedir, que será a área do quadrilátero ABCD, será então igual à área do triângulo maior, ABC, e a área deste triângulo grande, que eu destaquei aqui a preto, subtrair a área do triângulo mais pequenino, que será então a área do triângulo DZC. Esta será então a ideia que eu vou tentar colocar em prática para determinar a área do quadrilátero que me estão a pedir. Vou começar assim pela parte mais fácil, que me parece que é a área deste triângulo maior. E vou então restar aqui a forma, né? Vou tentar organizar isto ao máximo. A, B, Z, a área deste triângulo, usando as letrinhas, né? Se isto é um triângulo, base vezes altura sobre 2. Vou considerar então como base a medida de A até Z, e vou então multiplicar pela altura, que vou considerar o comprimento de Z até B, e depois, obviamente, vou então dividir por 2, isto por causa da área do triângulo. Vou então tentar aqui definir as partes, quer dizer, o comprimento da AZ, visto que eu tenho as coordenadas do ponto A e também do ponto B. Reparem que as coordenadas aqui do ponto A, o x é menos 1, né? O y é 15, quer dizer, sei aqui que este y é 15, ali, né? Sei ali que aquele y é 15, deixem-me só apagar aqui isto. E sei também as coordenadas do ponto B, cuja abscissa é 5, quer dizer assim, aqui a abscissa aqui é 5, e a sua ordenada é igual a menos 21. Então isto está tranquilo. De A até Z, reparem que a abscissa do ponto A é menos 1, a abscissa do ponto Z é 5, quer dizer que esta distância é igual a 6. Tudo bem, a distância de Z até B, que será esta medida toda de Z até B, visto que a ordenada do ponto A é 15 e a ordenada do ponto B é menos 21, então esta distância toda será 15 mais 21, né? Isto são medidas, eu não posso entrar com esta medida negativa, isto será em termos absolutos, Ou seja, isto será 15 mais 21, o que me dará então 36. O que quer dizer que esta área já está assim praticamente resolvida. Porque isto ficará então 6 vezes 36 a dividir por 2. O que quer dizer então que a área do triângulo maior, ABC,
ABZ será então igual, isto efetuando os cálculos, igual a 108 e está então determinado. Vou-me então agora centrar em determinar a área deste triângulo mais pequenino. Vou então pensar assim aqui nesta figura, né? Pensar assim aqui, vou pensar assim aqui, de forma a ter isto um pouco mais limpo, para me organizar. A área, aquilo era o ponto Z, né? A área desse triângulo ZDC, a nível de fórmula, né, será o comprimento de D até Z vezes o comprimento de Z até C sobre 2. E então agora vou-me preocupar em determinar cada uma destas peças e depois entrar aqui. DZ, tudo bem. Eu sei que eu preciso para isto, para determinar DZ, eu sei que a abscissa de Z é igual à abscissa de B, ou seja, é 5. Eu sei aqui que a abscissa do ponto Z é igual a 5. Isto dava-me jeito de determinar então as coordenadas do ponto D, porque se eu determinar aqui a abscissa do ponto D, eu consigo determinar o comprimento de DZ. Para determinar a abscissa do ponto D, eu tinha definido aqui o ponto D, né, com estas coordenadas. D é igual a ordenada é 15, ordenada é 15 e ele pertence à função f. Então tudo bem. Quer dizer, o ponto D tem ordenada, o y é 15, porque é igual ao y do ponto A, e eu desconheço o x, mas reparem que, visto que o ponto D pertence à função f, eu vou então à função f, substituindo o y por 15 e indo à procura do meu x, que será o x do ponto D, ou seja, vou resolver esta equação, f de x igual a 15. Para resolver esta equação, vou substituir então f de x pela sua respectiva expressão, ou seja, 2x mais 15 sobre x menos 1, isto igual a 15, e vou então resolver esta equação. Vou passar então 15 para o primeiro membro, ficaria 2x mais 15 sobre x menos 1 menos 15 igual a 0. Depois vou reduzir tudo ao mesmo denominador, colocando aqui sobre 1 e multiplicando por x menos 1. Ficaria então com 2x mais 15. Vou já colocar isto assim sobre uma única fração. O denominador comum será x menos 1. Aqui tenho que fazer a distributiva. X vezes menos 15 dá-me menos 15x e menos 1 vezes menos 15 dá-me então mais 15. Isto igual a 0. Tenho então aqui uma função racional. E sempre que tenho um caso deste tipo, a de x sobre b de x igual a 0, isto resolve-se dizendo que o numerador é igual a 0 e o denominador tem de ser diferente. Sendo assim, e posso aqui simplificar estes dois termos, eu para resolver isto, reparem que 2x menos 15 dá menos 13x, e depois 15 mais 15 dá-me então 30, igual a 0, e x menos 1 diferente de 0. Resolvendo então aqui esta equação, isto vai-me dar x igual a menos 30, né? Menos 30, a dividir depois por menos 13, o que possa, então, quer dizer, isto fica tudo positivo, e tenho então a abscissa ali do ponto D, quer dizer que não é igual a 1, tudo bem, tenho então a abscissa do ponto D, e tendo a abscissa do ponto D, que é, dizem-me aqui, 30, 13 aves, conheço então esta abscissa, 30, 13 aves, posso então determinar aqui o segmento DZ, que será então o segmento DZ, será a diferença entre estas duas abscissas, 5 menos 30, 13 avos, ou seja, DZ, o comprimento de D até Z, será então igual à abscissa do ponto Z, que é 5, menos a abscissa do ponto D, que serão 30, 13 avos. Efetuando aqui os cálculos, podem usar a calculadora, como é óbvio, 5 menos 30, 13 avos, isto dá-me então 35, 13 avos. E tenho então a abscissa não, tenho o comprimento de D até Z. O comprimento de Z até C, vou precisar exatamente do mesmo. Vou precisar então da ordenada do ponto Z,
né, que sei que é 15, né, sei que a ordenada do ponto Z é 15, sei que a sua abscissa é 5, mas a abscissa pouco me importa porque eu estou a terminar este comprimento. Vou precisar então é das coordenadas do ponto C para depois subtrair estas duas ordenadas. O ponto C eu tinha definido aqui como coordenadas 5 e, claro, se pertence à função f, a sua ordenada será f de 5. Então vou voltar exatamente a esta ideia. O C tem então de coordenadas 5, f de 5. Para terminar o f de 5, vou então dirigir-me ali à função f, né, e substituir o x por 5. E efetuando então estes cálculos, o f de 5 é exatamente igual a 25 quartos. Tudo bem. Visto que tem então o ponto C e o que eu pretendo para terminar a área daquele triângulo pequenino é a distância de Z até C, isto quer-me dizer então que a distância de Z até C será a ordenada do ponto Z, que é igual a 15, penso, exato, é igual a 15, e a 15 vou subtrair a ordenada do ponto C, que é igual a menos 25 quartos. Isto é então, efetuando os cálculos, eu tenho que o comprimento de Z até C são então 35 quartos. Tenho então aqui o comprimento de Z até C e tenho também determinado o comprimento de D até Z. Vou então agora proceder aqui ao cálculo da área do meu triângulo, que será DZ vezes DC sobre 2. Né? Então a área do meu triângulo, aquele pequenino, que é DZC, a área do triângulo DZC, será então igual a 35 quartos, que é a medida de Z até C, vezes a medida D até Z, que é vezes 35, 13 avos, né? Vezes 35, 13 avos, tudo a dividir então por 2. Efetuando aqui os cálculos desta área DZC, isto vai-me dar então a área igual a 1225 a dividir então por 104. É sim um valor estranho, mas é realmente aquilo que dá. Bem, como tenho então a área do triângulo mais pequenino, como tenho a área daquele triângulo mais pequenino, eu agora vou fazer finalmente a subtração das áreas dos dois triângulos, de forma a obter a área então que me estariam a pedir, que era a área do quadrilátero ABCD. Então vamos ter que a área do quadrilátero ABCD será igual à área do triângulo grande, que são 108, que é o triângulo ABZ, que é aquele triângulo maior que eu defini ali a negro, menos a área do triângulo DZB, exato, menos a área do triângulo DZB, que foi calculada ali em baixo, que é 1225, a dividir então por 104. Fazendo então os cálculos finais, tenho então que a área do meu quadrilátero ABCD será então igual a 10.007, isto a dividir por 104, e temos então a área do nosso quadrilátero que nos estariam a pedir. Fica então aqui a sugestão para a resolução destes três problemas. É sempre um prazer enorme ajudar. Um grande abraço a todos. Tchau.